Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque mais uma vez o seu coração diante do Senhor, com a mesma reverência, temor, que já nos conduzimos a Ele durante todo o culto. Peça que também agora que diante da sua palavra lida, o seu próprio Espírito nos conduza ao entendimento e à aplicação dessa palavra ao nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós rogamos aqui ao Senhor mais uma vez Tua graça. Precisamos compreender Tua palavra e entendê-la. E assim, Senhor, clamamos: aplica a Tua palavra ao nosso coração, transforma-nos, exorta-nos e anima-nos, para que possamos andar de conformidade, Pai, com a Tua vontade para a nossa vida. Que a Tua igreja caminhe em obediência, em fé, nessa vida, nesse mundo que o Senhor nos colocou para glorificar o Teu nome. Em nome, por amor de Jesus, que nós rogamos ao Senhor. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós deixamos claro que o foco da narrativa, especificamente aqui em Atos, não está necessariamente nem na vida dessas pessoas, as quais Lucas cita aqui, o próprio Enéas e a Dorcas, mas o foco que Lucas está querendo nos dar é exatamente para o grande acontecimento da história da redenção, que é a descida do Espírito Santo agora no capítulo 10. E esses 2 acontecimentos aqui, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, são 2 acontecimentos que preparam então esse cenário para esse grande acontecimento. E vimos que, assim como o Senhor Jesus iniciou seu ministério aqui entre os homens, aqui na terra, mostrando o seu poder e a sua autoridade sobre a nossa alma, sobre o que é sobrenatural, sobre o que é espiritual e sobre o nosso próprio corpo, sobre toda a criação física, aquilo que nós pegamos, vimos, aquilo que é visível, a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas criadas. O Espírito Santo do Senhor também tem a autoridade agora e conduz a sua igreja para exercer o ministério que Cristo Jesus deu à sua igreja aqui na terra. E essa descida do Espírito Santo, então, é marcada por esse terreno que está sendo preparado para a vinda, a descida do Espírito Santo sobre a sua igreja, agora sobre os gentios, que também foram inseridos nessa aliança. Vimos como Paulo explica aos Gálatas que a promessa que Deus fez a Abraão, ainda em Gênesis 12, que todas as famílias da terra, que todos os povos da terra seriam abençoados pela fé, seriam abençoados em Abraão, o pai da fé. Os filhos de Deus então são aqueles que são da fé, e a promessa prometida é exatamente a descida do Espírito Santo.
Esse é o grande foco aqui, esse é o grande ensino e o aspecto central desse texto. Queria pensar em algumas características aqui, algumas especificidades que não podem passar desapercebido dos nossos olhos. Primeiro, observe que quanto a Enéas, não se trata, Lucas não faz aqui uma afirmação de que ele era um cristão, de que ele fosse um discípulo de Cristo. Pedro estava visitando os santos e então encontra um homem que é chamado de Enéas, e Pedro ora então e diz a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura. E Enéas prontamente é levantado pelo próprio Senhor. Agora, em Jope, Lucas faz questão de enfatizar que havia uma discípula. Observe que essa não é uma informação qualquer. Há uma discípula ali em Jope por nome Tabita. Tabita é o nome hebraico dela e o nome em grego dela é Dorcas. Os dois nomes, nas duas línguas, significa gazela. Apenas um detalhe aqui para que você entenda essa Tabita que quer dizer Dorcas exatamente em grego. Lucas então destaca, diferente de Enéas, Lucas destaca que essa discípula era notável. Ela tinha conhecimento de todos naquela cidade. A ideia aqui é, essa mulher tinha um testemunho entre aquele povo que era notável pelas boas obras que ela fazia e esmolas. Observe, as esmolas que ela fazia não eram as boas obras. Lucas faz distinção entre essas duas coisas. Ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia. Pedro está se encontrando aqui com uma população, com pessoas que acabaram de perder uma mulher profundamente marcante naquela região. Como testemunha do Senhor Jesus Cristo, Dorcas é alguém que tinha boas obras e dava esmolas. Observe o que o texto diz. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Aquela parte alta das casas naquela região, e entenda, as casas não eram como as nossas casas hoje em dia, mas havia um lugar alto que seria mais ou menos a laje das nossas casas, todas elas tinham, e era aquele lugar que as pessoas normalmente se dirigiam, ou para o velório dos moradores da casa, o velório era feito ali em cima, ou nas noites se dirigiam ali para cima, para orar, para meditar, para ter um tempo silencioso, assim como os próprios discípulos fizeram também, aguardando a promessa do Espírito Santo, eles estavam ali reunidos no cenáculo de uma dessas casas. Eles levam ela então para o cenáculo, e como o líder era perto de Jope, os discípulos vão chamar Pedro. Pedro prontamente atende ao chamado e vai. Tendo chegado, versículo 39, conduziram-no exatamente para o lugar onde ela estava sendo velada. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Veja, a narrativa mostra aqui que Dorcas não era uma mulher que ajudava as pessoas necessariamente com recursos financeiros, mas ela ajudava as pessoas com aquilo que ela sabia fazer e produzir. Ela tinha habilidade com as suas mãos, e então ela produzia
túnicas e produzia vestidos, que ela dava exatamente a essas viúvas. As viúvas são aquelas que ficaram desprovidas, porque naquela sociedade, quando a esposa perdia o seu marido, ela precisava do apoio ou da família, e agora, na nova aliança, instruída a própria igreja também, é instruída a própria igreja a também suportar a essas viúvas, como parte agora da família do corpo de Cristo. As viúvas precisavam ser assistidas nas suas necessidades, porque elas passavam realmente a ter uma necessidade tremenda, numa estrutura de sociedade que muitas vezes elas não conseguiam sobreviver sem ter o marido para sustentar a cada uma delas. É exatamente aí onde Dorcas exerce um ministério profundo, um ministério que marca não apenas as viúvas, mas marca toda aquela região. Aquela cidade é impactada pelo ministério de Dorcas, e aquilo que ela fazia aquilo que ela tinha com essas mulheres não era uma relação apenas de alguém que dava ajuda, que dava esmola a elas, mas essas viúvas ficam completamente aos prantos. E essas que estão aqui chorando pela morte dela, e que recebe Pedro aos prantos, não são aquelas mulheres pagas para chorar em velórios. São de fato aquelas mulheres que estão sofrendo profundamente a dor da perda desta que marcou a vida daquela cidade, com o testemunho dela, com a palavra usada por Lucas é da maneira notável com que esta mulher serviu. As boas obras aqui é serviço cristão prestado em uma cidade em que essa mulher estava, em que essa mulher habitava. Jazia já agora morta, né? Então observe, Pedro, quando encontra a ela no cenáculo, pede então mais uma vez que os santos, que aquele povo fosse retirado dali, pede para que todos saiam, ajoelha-se e ora. Veja, irmãos, não há aqui uma explicação de Lucas sobre essa oração de Pedro, mas obviamente dentro deste contexto em que essas duas histórias estão conectadas, o prostrar-se de Pedro aqui, diferente de como ele fala com Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te. Agora não tem ninguém de espectador, agora não tem ninguém assistindo aquilo, apenas o Senhor. O Senhor está ali. Pedro então se ajoelha, ora, voltando-se para o corpo, ele diz: Tabita, levanta-te. A ação aqui, o mérito da ação, não é de Pedro, e Lucas constrói exatamente isso aqui na narrativa. Nesse ambiente em que só tem ele, o Senhor, e a própria alma de Tabita não está mais lá, porque ela está morta. Então, presente ali tem um corpo, o Senhor e Pedro. Ele se prostra, porque ainda que apóstolo, discípulo do Senhor Jesus, recebeu o Espírito Santo de Deus, ainda que pregador, pastoreando a igreja do Senhor, ainda que tenha acabado de encontrar-se com um paralítico em uma cidade, e tendo em nome de Jesus ordenado que ele se levantasse, agora usando a mesma palavra que usa com Enéas, ele diz: Tabita, ressuscita. A palavra aqui é ressuscita. O termo que está em nossa versão em português, levanta-te, no grego é exatamente ressuscita. Assim como ele disse para Enéas que era apenas um paralítico, mas que se ficasse comprovado que quem tem poder para perdoar pecados e quem tem poder para curar é exatamente o Filho de Deus, que veio restaurar não apenas a nossa alma, mas toda a nossa humanidade diante de Deus. Agora Pedro manda Tabita levantar-se,
com as palavras exatas, que é ressuscitar. Assim como disse para Enéas, diz também para Tabita. A narrativa diz apenas que ela abriu os olhos. Vendo a Pedro, sentou-se. E então ele dá a mão a ela, e aí a palavra grega repete-se, sendo usado agora apenas de uma forma diferente. Ele ordena no imperativo ressuscita, e agora o que acontece é que ela ressuscitou. Então ele dá a mão e levantando-a, ou ressuscitando-a, chamando os santos, especialmente aquelas que já haviam sido impactadas profundamente pelo testemunho, pela vida de obras dessa mulher, apresenta a essas mulheres agora ela viva. E isso se torna conhecido de toda Jope, e muitos creram no Senhor Jesus Cristo. Observe, a cidade não passou a crer em Pedro, a cidade não passou a crer em Dorcas ou Tabita, a cidade que já havia sido impactada por um testemunho de uma serva fiel do Senhor Jesus, que com a sua própria vida servia de tamanha forma e ajudava e socorria aquelas mulheres que precisavam de ajuda e socorro, agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mostrando àquela cidade que o Senhor tem poder sobre vivos e mortos, a cidade agora, pelo testemunho do próprio apóstolo que estava naquela cidade, com as obras que o Senhor estava o conduzindo a realizar, também creram no Senhor Jesus Cristo. E o texto termina dizendo que Pedro, então, ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor, chamado Simão. Meus irmãos, observe. Matthew Henry, comentando de forma pastoral esse texto, ele lembra que mais bem honrado são aqueles cujas próprias obras o louvam às portas da sua casa, mesmo que as palavras dos outros não os façam. Que honra maior tem todo aquele que a sua própria vida fala por ele. Tem muito maior honra a este do que aqueles que as palavras das pessoas simplesmente estão louvando. Provérbios capítulo 31, versículo 31, fala exatamente sobre essa mulher virtuosa, que os seus frutos, ou o fruto das suas mãos, são exatamente aquilo que a louva. Todo o público, as pessoas louvarão as suas obras. Mais bem honrado é aquele cujas suas obras o louvam nas suas portas. Observe que há uma conduta de vida que está sendo expressada aqui, ou está sendo trazida à tona para que eu e você enxerguemos, que em meio à obra que Deus está realizando no fluxo dessa história, em meio à soberania de Deus em toda essa história, sempre haverá aqueles que continuarão de maneira firme e resoluta, servindo a Deus e consagrando as suas vidas, assim como também haverá sempre aqueles que, mesmo sabendo que Deus é soberano e realizará os seus propósitos, permanecerão vivendo uma vida, ainda que crendo nele, simplesmente viverão como paralíticos, simplesmente viverão como quem não consegue produzir ou se doar. É interessante perceber que
a estrutura da narrativa nos exalta os olhos, né? nos mostra de forma soberana aquilo que o Senhor está fazendo no decorrer da história. Mas a narrativa não deixa de trazer essas características, esses detalhes que estão ali contidos na história dessas pessoas. A vida dessas pessoas, é importante perceber, querido, Deus não vai parar a sua obra no mundo, Deus não vai mudar o seu curso na história, a história do Senhor, a restauração que o Senhor está promovendo no mundo, é como um rio de águas caudalosas, e que nada vai parar o seu curso, ele vai continuar, e os propósitos de Deus serão realizados. Eu e você precisamos compreender que dentro dessa história, nós seremos levados em direção aos propósitos de Deus, mas eu e você, com a nossa alma ressuscitada em Cristo Jesus, restaurada, regenerada em Cristo Jesus, precisamos tomar decisões quanto ao tipo de vida que nós viveremos aqui nesse mundo. Como nós passaremos por esse mundo? Como eu e você temos andado por esse mundo, se olhando demais para nós mesmos, se olhando demais para aquilo que Deus deveria fazer na nossa vida, ao invés de nos perguntar o que nós deveríamos fazer mais por Deus, nesta vida que Deus nos deu aqui na terra, e que Ele consumará os seus propósitos de qualquer forma. Não há o que impedir os propósitos de Deus, mas eu e você somos chamados a, em nome de Jesus, olharmos para Cristo, olharmos para esse poder do Espírito Santo, que nos regenera e nos transforma, e simplesmente decidirmos como vamos viver aqui nesse mundo. Como chorarão a nossa morte, se chorarão a nossa morte, como sentirão a vida que nós vivemos aqui na terra quando ela acabar. Quais os impactos que nós temos promovido, não no universo, não no mundo inteiro, não em toda a terra, mas naquele micro lugar onde o Senhor colocou a sua vida, e que é lá que Ele quer que você simplesmente viva uma conduta de boas obras, serviço ao Senhor, um coração que ama a Deus, um coração que não olha para si mesmo, que não fica remoendo a sua própria história, mas simplesmente serve a Deus com a oportunidade que Deus te deu. Muitos de nós, irmãos, infelizmente, na tentativa de viver de forma melhor para Deus, se esquece dos benefícios de contemplar a própria majestade e graça de Deus em nossa vida, retirando os olhos, parando de voltar as atenções para nós mesmos, e então simplesmente servindo a esse Deus, não almejando ferramentas e condições que o Senhor não nos deu, mas servindo a Deus exatamente com aquela pequena coisa, aquela pequena ferramenta, aquele pequeno dom, aquele pequeno talento que Ele já entregou nas suas mãos. E é exatamente a maneira como você serve com uma pequena ferramenta que o Senhor te deu, que faz a maior diferença e que dá o maior testemunho diante daqueles que enxergam a sua vida, que acompanham a sua vida, e é isso que vai te fazer notável de boas obras ou não. Aquele que caminha com boas obras aqui na terra, não são aqueles de maior sucesso, são aqueles que são notados por aqueles que estão perto dele. Ser notado pelo grande público que está distante de você é fácil. Não sabem como é a sua vida real. Agora, ser notado por aqueles que acompanham a tua vida real, é isso que dá testemunho e que glorifica a Deus. É isso que agrada ao Senhor. O Senhor nos chama, irmãos, para simplesmente servirmos a Deus de tal forma que enquanto passamos por esse mundo, sejamos notados por aqueles que estão mais perto de nós, por um serviço cristão
por uma caminhada de discipulado com Cristo, de forma que, ao partirmos daqui, aqueles que estão próximos de nós realmente possam sentir como que um pedaço deles mesmos foi arrancado. Mas a nossa crise, ela é muito mais uma crise existencialista, egocêntrica. Porque muitas vezes a busca por servir é uma busca mais por uma evidência e não simplesmente pelo amor a Deus e ao próximo. E é exatamente esse tipo de serviço que faz com que as pessoas realmente se vinculem a nós. Essas pessoas não estavam chorando aqui porque Dorcas era uma mulher de sucesso. Essas pessoas não estavam chorando aqui porque Dorcas fazia parte daquele programa Mulheres Poderosas e de Sucesso. Essas pessoas estavam chorando aqui porque Dorcas era uma mulher que simplesmente era uma discípula do Senhor Jesus. E aquilo que o Senhor deu a ela, ela simplesmente usou com amor a Deus, com amor às pessoas. E é aquilo que faz dela ser notável aqui. Esse não é um nome dos quais nós costumamos citar quando pensamos no livro de Atos. Este não é um nome que, se você pensar grandes nomes no livro de Atos, e você pensa, Dorcas, que discípula, que mulher de Deus. Este é um nome que muitas vezes nós só lembramos porque ela foi uma daquelas que foi ressuscitada. Ressuscitados fomos todos nós. Em Cristo Jesus, Ele nos dá vida na nossa alma. Novo nascimento em Cristo é a nossa alma reviver pelo poder do Espírito de Deus. Mas notável de obras, nem todos são. Este é um fato. E é preciso que a gente observe. Há uma grande estrutura da narrativa. Mas como deixar passar esses detalhes tão profundos que chamam a mim e a você para olharmos menos para nós mesmos, para as nossas demandas, para o peso que existe no nosso dia a dia e simplesmente com o pouco que o Senhor já tem nos dado e que é imensa graça dele, eu e você somos chamados como discípulos do Senhor, a se dar ao serviço, às boas obras, às esmolas, àqueles que de fato precisam, seja dos santos, dos separados, ou não, mas a gente sirva, simplesmente porque existe uma necessidade latente ou patente na vida das pessoas, e que eu e você somos chamados a enxergar que muito melhor honrado é aquele que as obras falam a seu respeito. E eu quero pensar e finalizar com você. O que as suas obras contam ao seu respeito? Não é sobre quantidade que estamos falando. É sobre o tesouro que nossas ações podem ou não carregar. Nossas ações sempre poderão carregar grandes tesouros ou simplesmente grande quantidade de lixo.
o que as nossas obras contam a nosso respeito. O que o teu serviço ao Senhor tem falado ao seu respeito. Esse testemunho certamente é o testemunho que o Senhor conhece, que o Senhor vê. Em nome de Jesus, por amor a Cristo e pelo poder do seu Espírito, eu e você somos chamados a um testemunho que agrada a Deus. Há obras que nos retiram de nós mesmos para simplesmente glorificar, testemunhar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus que conduza o seu coração a servi-lo de tal forma que a sua vida não passe aqui na terra de forma desapercebida, nem por você mesmo, nem por aqueles que te cercam. Não almeje a honra daqueles que estão longe. Almeje ser honrado por aqueles que conhecem de perto as suas obras, para que essa honra não glorifique a você, mas glorifique e exalte ao nome de Deus. Porque tudo que fazemos diante do Senhor é como trapo de imundície. Mas quando fazemos por Cristo Jesus e nos méritos de Cristo, essas obras são aceitas por Deus. Em nome de Jesus, irmão, pense menos em você mesmo. Sirva a Deus, para que a sua vida passe por aqui como uma vida que marca no testemunho que você dá das suas obras. Vamos orar? Feche os seus olhos. Mais uma vez, peça ao Senhor que Ele aplique essa palavra ao seu coração, que Ele conduza a sua vida, seus passos, para que assim como o Senhor deu a vida por nós, o teu compromisso com Ele seja dar a vida por amor a Ele. E nada mais. Nada mais. Senhor amado, queremos reconhecer diante de Ti que as nossas atenções se voltam por demais para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as nossas necessidades. E muitas vezes, Pai, no nosso caminho, nós temos nos esquecido de que aquilo que muitas vezes julgamos como pouco representa uma graça infinita do Senhor sobre nossa vida. E com tudo isso que o Senhor tem nos dado, nós sempre teremos muito a servir. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja moldado a cada dia pelo Teu Espírito, aos padrões de Cristo Jesus, para que a nossa vida também, Pai, seja uma vida com uma fé poderosa e obras que glorifiquem ao Teu santo nome, que marquem e que transformem a vida daqueles que o Senhor colocou perto de nós. E como o Senhor bem desejar, que o testemunho de cada um de nós alcance aqueles que o Senhor quer alcançar. Não queremos, Pai, o louvor que vem dos homens.
queremos, de forma sincera e honesta, que as nossas obras sejam aceitas diante do Senhor, através de Cristo Jesus. Opera em nossos corações, Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida seja olhando de fato para o sacrifício maior que o Senhor fez por nós. Para que os nossos pequenos sacrifícios sirvam sempre para apontar para o sacrifício do Teu Filho. E o mundo creia e se curve diante do Senhor. Em nome do Senhor que nós clamamos. Amém e amém.